eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Senhor Deus, fala conosco, ó Pai, na tua palavra, edifica-nos no nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Jesus, uma das coisas que nós aprendemos aqui, quanto tempo nós fizemos essa leitura da oração de Jesus? 5 minutos talvez? Um tempo que Jesus, ele separou ali, para estar em comunhão com o Pai, e intercedendo por mim e por você. Eu não penso que é o tempo, mas que é a intenção e o desejo da nossa intimidade com o Senhor. Jesus estava em constante comunhão com o Pai, e aqui Jesus então está intercedendo por nós. É o registro de uma oração feita por mim e por você. E eu gostaria de compartilhar e meditar com você sobre o que foi que Jesus pediu por nós. O que foi que Jesus, orando ao Pai, pediu aos seus discípulos e por nós que viemos a crer por intermédio da palavra de Deus. E eu separei aqui pelo menos 6 coisas porque Jesus orou por nós. Em primeiro lugar, Jesus rogou ao Pai por proteção e segurança. Veja, nos versos 9 em diante, ele diz: por eles é que eu rogo. Verso 9: não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, todas as coisas são minhas. Verso 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Então, para nós que estamos aqui, olha o que ele diz aqui: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Jesus está orando para o quê? Para que haja proteção e segurança aos seus discípulos. Agora, é importante que a gente compreenda que tipo de proteção e que tipo de segurança que Jesus está pedindo ao Pai aqui. É importante que a gente entenda isso, porque isso aqui não significa uma segurança e proteção temporal. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está pedindo que a gente não adoeça. Não é isso. Jesus não está pedindo ao Pai que não venha perseguição sobre nós. Não é isso. Não se trata de uma proteção que isentaria os seus discípulos das perseguições temporais. Os discípulos foram perseguidos, a igreja foi perseguida. Nero botou fogo em Roma, colocava os cristãos para iluminar, queimando como tochas vivas. Cristãos foram cerrados ao meio, enterrados vivos. Perseguição sangrenta, cruel. Então veja, não parece aqui uma contradição a oração que Jesus diz, porque Jesus está pedindo: guarda-os em teu nome. Então é importante que a gente entenda o que Jesus está pedindo aqui. E o que Jesus está pedindo aqui aos seus discípulos, a mim e a você, é segurança e proteção eterna. É isso que Jesus está pedindo.
Jesus está pedindo que no meio das perseguições, que eu e você possamos manter a nossa confissão no único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Porque Jesus já havia alertado os seus, perseguiram o Filho do Homem, vão perseguir vocês também, no mundo tereis aflições. Então veja, não é esse tipo de segurança que Jesus está falando. O que Jesus está pedindo é algo bem diferente, para que mesmo diante das mais severas perseguições, mesmo diante das mais severas dificuldades que a gente possa encontrar, que a gente continue firme na nossa fé. É isso que Jesus está pedindo, é que a nossa fé não desfaleça diante das lutas, diante dos dilemas, diante dos problemas de saúde, diante dos problemas de relacionamento, diante dos problemas financeiros e diante dos problemas tantos que a gente possa ter, é que a nossa fé continue firme, que o Senhor guarde a nossa fé, e é por isso que Ele envia o Espírito Santo, é o Espírito Santo em nós que nos leva ao arrependimento, que nos compunge, que nos leva a buscar a presença do Senhor. A nossa segurança, essa é a segurança da nossa salvação, ela não está fundamentada não na nossa força, não no nosso mérito, não no nosso braço forte. A nossa segurança está fundamentada única e exclusivamente na obra do Senhor Jesus Cristo, na obra do Filho de Deus, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Então, quando nos tornamos filhos de Deus, quando nós damos o nosso passo de fé, o Senhor guarda o quê? Ele guarda Jesus fala, né? Ninguém pode os arrebatar da minha mão. Então veja, nossa segurança não está fundamentada no nosso caráter, mas no caráter de Deus e na obra perfeita de Jesus Cristo. Veja, é o Filho orando ao Pai, é Jesus está pedindo: Pai, guarda-os em teu nome. Então veja, quando o nome de Deus está envolvido, isso significa compromisso pessoal profundo. Jesus, Ele está se comprometendo com aqueles que foram confiados a Ele, e Ele diz: Pai, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Então, o que aprendemos aqui é que Deus zela pelos seus filhos com carinho. Deus zela. Isso não significa que a nossa vida, ela pode até ser, alguns pode ter uma vida boa, abençoada, e a nossa oração é que todos tenham, mas a vida é cheia de problemas e dilemas para serem resolvidos. Mas o Senhor, Ele vela por nós. Olha aqui, nós lemos em João capítulo 10, versos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Essa é a segurança que Jesus está pedindo ao Pai. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. É essa segurança e essa proteção que Jesus ora pelos seus discípulos, por mim e por você. É claro que passamos por lutas, testemunhamos dos milagres de Deus, porque Deus é um Deus bom, Ele é um Deus generoso, Ele permite que um irmão passe por uma luta tremenda e que o outro seja privado. Você quer ver isso? Logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver lá que Herodes, perseguindo os discípulos, prende Pedro e João, manda matar Tiago ao fio da espada, e pretendia fazer o mesmo com Pedro e João, porque ele viu que aquilo agradava os judeus. O que acontece? Deus tinha um propósito na vida de Pedro, na vida de João. Um anjo à noite vem e liberta Pedro e João, ao passo que Tiago foi morto. Mas o Senhor não é aquele que nos guarda e que nos protege. Então a gente precisa entender
que é a nossa confissão, a nossa fé, mesmo diante das mais duras e severas perseguições, o Espírito Santo que habita no meu e no teu coração não permitirá que a gente vacile. Nós continuaremos firmes no Senhor. Por quê? Porque Jesus pediu isso por mim e por você. Antes de orar por mim e por você, ele já tinha orado por Pedro. Pedro, eu roguei ao Pai para que você não, para que a tua fé fique firme. Jesus, Senhor, darei a minha vida por ti. Dará? Pois você não ouvirá o canto do galo. Então Jesus orou pela nossa segurança espiritual e eterna. Em segundo lugar, nessa oração sacerdotal, Jesus ele ora pela unidade, pela nossa unidade, pela unidade dos discípulos, pela unidade da igreja e por nossa comunhão entre os irmãos e a igreja. Olha o que diz aqui, verso 21 e verso 24: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. O critério da unidade que Jesus está orando é a unidade que ele tem com o Pai. Assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E no verso 24, Pai, a minha vontade, Jesus está dizendo, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então veja, Jesus ora pela unidade, para que sejamos um só corpo. Não tem aquela canção? Somos um corpo em Cristo? Somos um corpo em Cristo. Aleluia! Nós somos um corpo em Cristo. Essa unidade, nós cremos nessa unidade não como uma utopia, mas como algo real e concreto. Por quê? Porque Jesus pediu isso ao Pai. Veja, Jesus orou pela unidade dos cristãos baseado na unidade que ele tinha com o Pai. Isso significa que a nossa unidade, interessante porque quando a gente fala na unidade, né, quantas denominações nós somos nesse mundo? Mas quando o povo de Deus se reúne, essa unidade ela só é possível se nós mantemos comunhão com o Senhor. Se nós temos uma comunhão com Deus, se nós vivemos em união com Deus. O grande desafio de Jesus é que na unidade o mundo, veja, pudesse crer, quer dizer que esse desdobramento de denominações é um dos fatos pelo qual muita gente coloca dúvida. Quando o Senhor estava tocando a minha vida, quando o meu coração estava se abrindo para a palavra de Deus, havia muita dúvida no meu coração. Mas qual é a igreja certa? Qual é a igreja correta? Tem tantas igrejas. Então nós precisamos o quê? A unidade, ela é vista por Jesus como um testemunho poderoso da realidade do amor de Deus, através da unidade. Mesmo com tantas denominações, quando o povo de Deus se reúne no lugar, você percebe ali que aquele que mantém comunhão com o Senhor tem esse testemunho da graça de Deus, do amor de Deus. A unidade, ela é um testemunho poderoso da graça de Deus. Salmo 133 fala da bênção, né? Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça.
que desce sobre a barba de Arão, que desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali, na unidade, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer é que nós tenhamos o quê? Homens e mulheres, discípulos e discípulas abençoados, porque é na unidade que o Senhor ordena o quê? A sua bênção. Então Jesus ora por comunhão, ele pede ao Pai, onde eu estou, que eles estejam comigo. Deus se interessa, Ele tem interesse tanto em ter comunhão conosco, que Ele prometeu aos discípulos que Ele prepararia um lugar. Existe um lugar preparado, ou sendo preparado, para mim e para você, para que a gente possa continuar em comunhão com o Senhor. Veja, João 14:3, Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então veja, Jesus está falando do quê? Da sua ida ao Pai, e ele vai preparar lugar. Se Jesus não voltou ainda, é porque tem muita gente ainda, Ele está preparando lugar para aqueles que virão a crer por intermédio da pregação da palavra de Deus, porque Jesus orou por todos aqueles que vierem a crer por intermédio da palavra, orou por mim, por você, e orou por aqueles que ainda virão a crer, através do que? Do meu testemunho, do seu testemunho, da palavra de Deus. Orou pela nossa comunhão. Então esse é o maior desejo do coração de Jesus, a unidade da igreja. Agora perceba que a gente tem que entender que unidade não significa uniformidade. Essa é uma dificuldade que a gente, como ser humano, nós temos. Não é a forma como nós, da nossa liturgia, não é a forma como nós oramos, não é a forma como nós buscamos a Deus, que nos define como filhos de Deus. Tem uma frase muito conhecida, que é a frase de Agostinho, muitas pessoas às vezes atribuem a Wesley, mas essa frase é de Agostinho, e Wesley era agostiniano, né? No essencial, unidade; no não essencial, liberdade; e em tudo, a caridade, o amor, né? Então veja, essa unidade não significa uniformidade, não precisamos ser exatamente iguaizinhos. Então, no essencial, não abrimos mão. Jesus é o único Senhor, o único Salvador, é Ele que nos salva, não tem outro. A nossa oração, nós oramos a quem? Nós só oramos ao Pai. Oramos a quem? Jesus nos ensinou a orar a quem? A Deus. Nós não abrimos mão disso. Nós oramos a Deus, o Pai. É Ele quem nos ama, Ele é o Deus de amor. No nome de quem? Só podemos entrar na presença do Pai através do Filho. Entra na presença do Senhor com gratidão e alça tua voz com louvor, e dá glória, dá graça em nome de quem? Do Filho. Deus só trata com duas pessoas, é com Adão ou com Cristo. Em Adão, todos condenados; em Adão, todos longe; em Cristo, fomos aproximados. E quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Então Jesus orou para que nós tivéssemos proteção eterna. Olha, essa semana eu tive uma notícia, eu posso dizer assim, uma notícia que me chocou. Uma das pessoas que foi internada na Manaim alguns anos atrás, e os irmãos conheceram ele aqui, ele até tocou uma vez aqui, o Marcel, teve uma experiência com Jesus, uma experiência assim, tremenda, uma experiência com Cristo. Eu devo ter guardado até um louvor que ele produziu, uma canção lá na Manaim. Eu esqueci o nome da canção.
Aí eu soube essa semana que ele foi morto. Mataram ele aqui em Curitiba. Mas veja, foi assim uma notícia que me chocou, mas não é uma notícia que totalmente me entristeceu, não, porque esse jovem, é um homem já de uns quase 40 anos, teve uma experiência com Cristo, teve uma experiência com o Senhor, entregou a vida dele para Jesus. Não conseguiu vencer as drogas, ficou um tempo, voltou para casa, e tinha rompido totalmente os laços com a família. Quando ele saiu da Manaíra, ele voltou para a casa dele, voltou a trabalhar, teve comunhão com sua família, mas infelizmente ele não conseguiu, ele acabou tendo recaída. E eu quero dizer para você, meu irmão, que essas coisas todas, a palavra de Deus diz lá em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Perseguição pode, os principados, as potestades podem, a morte pode, nada pode nos separar do amor de Jesus. Então eu creio que aqueles que confessam sinceramente o seu coração, veja bem, olhe para você, cada um olhe para dentro de si. Quanto tempo que você é um homem ou uma mulher de Deus? Quanto tempo você já foi batizado no Senhor, batizado no Espírito Santo? Alguns falam em línguas, outros não. Não é isso que define se você foi ou não batizado no Espírito Santo. Mas você recebeu o Espírito Santo. Quanto tempo você está na igreja, você confessando o nome de Jesus? E você ainda não conseguiu domínio próprio sobre algumas áreas importantes da sua vida. Então, não significa que porque você ainda não consegue dominar a sua língua, porque você não consegue dominar ainda algum comportamento seu diante de uma situação, não significa que é isso que vai tirar a sua salvação em Cristo. Então eu entendo que não significa porque uma pessoa não conseguiu ainda se libertar de um vício, de alguma coisa, que vai tirar a salvação dessa pessoa em Cristo Jesus. Nós estamos num processo, meu irmão. Eu e você estamos num processo constante, contínuo, do Espírito Santo trabalhando em nós, no nosso caráter, até que é possível. A palavra de Deus fala da perfeição cristã, mas isso é algo que, assim, ele é possível, mas eu creio que isso só vai acontecer mesmo quando a gente receber um novo corpo glorificado, porque com esse corpo louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, Jesus, ele orou para que nós tivéssemos alegria verdadeira, alegria plena. Olha aqui no verso 13, Jesus, a oração de Jesus: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Por que em si mesmos? Porque para que você e eu tenhamos gozo completo em nós mesmos, no Espírito que habita em nós. Então perceba, Deus se interessa não apenas pela nossa segurança, mas também pela nossa felicidade. O cristianismo que Deus planejou para que você e eu vivêssemos não é um fardo pesado, não é algo tristonho, mas uma vida de regozijo e de alegria em quem? No Espírito Santo. Então, o que eu percebo aqui, a alegria, ela é um tema abordado no ensino de Jesus. E a pergunta para mim e para você é: eu sou uma pessoa feliz? Eu sou uma pessoa alegre? Eu tenho um espírito alegre? Sou uma pessoa feliz? Satisfeita comigo mesmo?
A minha alegria é uma alegria contagiante. Quando nós olhamos para Jesus, você imagina um Jesus triste? Um Jesus carrancudo? Um Jesus sisudo? Ou um Jesus feliz? Um Jesus alegre? Que inclusive a sua alegria, a sua felicidade incomodava os escribas e os fariseus, os sacerdotes da sua época. Incomodava a alegria de Jesus, incomodava as pessoas. Agora veja, Jesus quer que sejamos alegres, mas veja, mais que um desejo, a alegria é um mandamento de Deus. Olha o que a gente lê lá em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre. Vamos ler esse texto junto? Outra vez. Aonde que nós devemos nos alegrar? O que isso significa? Isso significa que a minha alegria e que a sua alegria não depende do quanto você ganha, não depende da circunstância em que você está vivendo, não depende da família que você veio, que a minha e a sua alegria não depende do seu filho, não depende da conquista do seu filho. Nós nos alegramos porque os filhos conquistam. A minha alegria, a sua alegria não depende do cônjuge. A nossa alegria, ela depende do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Então a nossa alegria, e essa alegria plena que Deus tem para nós, é um mandamento de Deus, e é um mandamento que nós devemos nos alegrar nele. João 15:11, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte, que Ele nos basta. É claro que nós nos congratulamos com muitas coisas, com conquistas, é importante, mas olha, João 16:24, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então a chave para a nossa alegria é vivermos em comunhão íntima com o Senhor Jesus, através dos cânticos, através do louvor, através dos cultos, mas sobretudo, orando todo o tempo. A nossa alegria, veja, não está na condição financeira, no cônjuge, nas realizações, ou em qualquer outra coisa, ela está única e exclusivamente no Senhor. O apóstolo Paulo, veja, em Filipenses 2:17-18, ele diz assim: entretanto, olha o que o apóstolo Paulo, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A carta de Paulo aos Filipenses, ela tem como tema, é a carta da alegria. Naqueles poucos capítulos, 4 capítulos, só a palavra alegria, alegrai-vos, alegrei-me, ela aparece mais de 10 vezes. Em que circunstância Paulo escreve essa carta? Preso, numa prisão, privado da sua liberdade, não podendo fazer as coisas que ele gostava, que ele queria, que era sair pelo mundo, falar do amor de Cristo, entrando nas sinagogas, tentando esclarecer a mente dos seus irmãos, dos judeus, que ele era judeu. O que mais Paulo gostava de fazer e queria fazer, o que? Falar do amor de Deus, desse amor que foi manifestado quando ele estava a caminho de Damasco, ali para prender os cristãos, e ele foi impactado pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. O que o derrubou por terra foi o amor de Deus que o derrubou por terra.
E ele queria o que? O que mais o alegrava era o que? Compartilhar desse amor, compartilhar dessa graça, compartilhar dessa misericórdia, desse perdão. Era isso que e ele estava privado dessas coisas, mas ele não se deixou não se entristecer por isso. Ele pega a pena, ele pega o papel e ele começa a escrever toda ali o seu amor, a sua alegria, porque por ele conhecer a Cristo e edificar a igreja mesmo estando longe. A alegria dele era a presença do Senhor. E isso que é um motivo maior para que a gente, para a nossa alegria, em Neemias 8:10 vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre, alegre é o povo que ama a Deus. Tem essa música? Se não tem, está aí. O povo que ama a Deus é um povo alegre. E aqui eu estou falando para homens e mulheres que amam a Deus, que têm alegria no coração, de servir o único Deus bom e verdadeiro. Deus orou pela nossa proteção, pela nossa segurança espiritual e eterna. E o Senhor tem nos livrado, mesmo no nosso tempo, no nosso temporal, e nós podemos testemunhar disso. Várias pessoas podem dizer assim: eu nasci de novo, porque cuidado de Deus sobre a minha vida, é verdade. Mas a oração que Jesus fez é para nossa proteção, segurança espiritual eterna, pela unidade da igreja, pela nossa comunhão que nós estamos praticando aqui, para que a gente tenha alegria. Jesus orou por nossa santificação. Olha o que ele diz em verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, Jesus ora a Deus pedindo que, quem é que santifica? Jesus está falando: Pai, santifica-os. Quem é que santifica você e a mim? É Deus que nos santifica, é o Espírito Santo, é Ele que está em nós, é Ele que nos santifica. Jesus orou pedindo isso ao Pai: santifica-os. John Wesley, ele define santificação da seguinte maneira: santificação é a vida de Deus implantada em nós. Então você já recebeu a Cristo, o Espírito Santo habita em você, a vida de Deus já foi implantada em você e em mim, e o Espírito Santo está trabalhando essa obra dele, é obra do Espírito. Santificação não é obra de homens, mas mas tem a nossa parte, existe sim a nossa parte. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 14 a 16, como filhos da obediência. Nós éramos filhos da ira antes, mas agora nós recebemos Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós, e é o Espírito Santo que nos constrange agora, porque somos filhos agora, e o filho obedece. Somos constrangidos pelo Espírito, não nos obedecemos por nós mesmos, não, nós obedecemos porque o Espírito Santo nos constrange. Então veja, Pedro ele está dizendo assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância, porque agora nós temos o conhecimento, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também no vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então veja, a Bíblia ensina que santidade é um critério para vermos a Deus. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas santificação é uma obra de Deus. Então veja, santidade é obra do Espírito Santo em nós. Somos santificados pela palavra que Ele nos transmite. Então Jesus, a palavra, é o instrumento da nossa santificação, e o Espírito Santo é o agente da nossa santificação. E porque o Espírito Santo habita em nós, é que eu, pela palavra, obedeço, porque sou constrangido, porque Deus me ama, porque Ele me educa, porque Ele me disciplina. Então onde é que nós entramos no processo da santificação? No conhecimento da palavra. Eu preciso conhecer a palavra, porque através do conhecimento da palavra é que eu vou obedecendo, porque o Espírito Santo vai me constrangendo. Foi Moody que escreveu na capa de sua Bíblia, ele escreveu assim:
Este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Na capa da Bíblia dele. Então a palavra de Deus, a espada do Espírito, é a nossa arma de vitória contra o pecado. Ela nos dá a certeza do amor de Deus. Ela que nos transmite o seu poder para vivermos uma vida santa. E aqui está a importância do conhecimento da palavra. Tem muita gente, eu não leio porque eu não entendo. Não importa se você entende, claro, a gente não entende mesmo, não. É o Espírito Santo que revela. Uma coisa é a letra morta, uma coisa é a palavra escrita, e outra coisa é a palavra revelada pelo Espírito Santo, quando ele abre o teu coração e eureka, nossa, eu nunca tinha visto isso, mas sempre teve ali. Mas o Espírito Santo está te revelando agora. Então Jesus orou pela nossa santificação, conhecimento da palavra. Jesus orou para que você e eu fôssemos verdadeiros adoradores. Olha aqui no verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Para que vejam a minha glória. Deus se interessa em compartilhar conosco a natureza, a sua natureza com seus filhos. Veja, conhecer a glória de Deus significa conhecer a Deus como Ele é. Esse foi um pedido que Moisés fez. Senhor, rogo, eu quero ver a sua glória, eu quero ver a sua face. O que Deus faz com Moisés? Não, você não pode. Coloca ali, eu vou passar na fenda da rocha, vou passar e você vai me ver de costas. E mesmo aquela experiência de Moisés confere a ele um tremendo, não é? Então, conhecer, ver a Deus como Ele é. Paulo teve uma experiência profunda nesse sentido. Está registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele diz assim, se é necessário que me glorie, capítulo 12, verso 1, se é necessário que me glorie ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, ele está falando dele mesmo, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que o tal homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Isaías teve uma experiência semelhante e a sua vida foi transformada. Está registrado lá no Isaías capítulo 6, é o livro do seu chamado. Esse livro capítulo 6, isso aqui é o nosso chamado, é o meu chamado, é o chamado de todos nós. Ele diz aqui, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam 6 pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Adoração, meus irmãos, é impossível contemplar a glória de Deus e continuar da mesma forma. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, isso transforma as nossas vidas, modifica radicalmente. Uma das razões pelas quais Deus intenta nos mostrar a sua glória é o desejo de nos abençoar. Essa é a razão porque Jesus orou para que fôssemos verdadeiros adoradores, porque a adoração é algo que nós praticamos aqui, que continuará sendo praticado no céu. Porque é na adoração, é no louvor, é na adoração que nós contemplamos a glória do Senhor. Nós não cantamos? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui,
A sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos. Aleluia. Nós cantamos isso pela fé. Nós vemos, nós percebemos a glória do Senhor aqui. Agora, essa glória que nós percebemos e cantamos aqui, ela será algo mais lúcido para nós nos céus, e lá nós vamos cantar sem o enfado, sem o cansaço, e Deus vai compartilhar dessa glória. Ele não reparte, mas ela é compartilhada na adoração. Você concorda? Você concorda? A palavra é um momento importante no culto, porque ela nos orienta, ela nos ensina, por ela nós somos exortados, somos admoestados, a palavra nos constrange, nos leva ao arrependimento. Mas você concorda que no momento do louvor, no momento da adoração, você já experimenta, você já percebe o mover de Deus? Você percebe que você chega às vezes aqui, assim, precisando de um toque de Deus, e nesse momento do louvor, da adoração, antes de chegar nesse momento da prédica, você já está em paz? Aleluia, aleluia. A gente vai ter isso lá no céu, adoração. Aleluia. Jesus orou por isso. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Não porque Deus precisa de adoração. Deus não precisa de adoração. É porque na adoração é que nós conseguimos contemplar a glória dele. Nós é que precisamos, fomos criados para isso. E, em último lugar, Jesus orou para que nós pudéssemos expressar e viver o seu amor. Olha o que diz aqui no verso 25: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Por quê? A fim de que o amor com que me amaste, veja, o amor com que o Pai amou o Filho, esteja em você, nos discípulos, em mim, e que Jesus esteja e eu neles esteja. Jesus orou para que o amor de Deus pudesse ser expresso através dos seus discípulos. A vinda de Jesus tinha por objetivo nos colocar de volta debaixo da graça amorosa do Pai. Que amor é esse? Que amor é esse? Que esse amor, o amor de Deus, que brote nos nossos corações, nesses corações que foram endurecidos outrora pelo pecado, mas que através da unção do Espírito Santo nos tornou possível agora. Então, quando o amor de Deus está em nós, todas as demais coisas que nós estudamos nesta oração de Jesus, elas acontecem, porque o amor gera tudo aquilo que agrada o coração de Deus. Então, qual deve ser a nossa expectativa em relação a esta oração? Jesus orou, foi a oração de Jesus. Então, cremos que, sem nenhuma sombra de dúvida, que essa oração, ela foi ouvida pelo Pai, respondida. Por isso, tudo que o Senhor rogou a Deus, pedindo em nosso favor, é nossa herança. E precisamos tomar posse dela, porque foi conquistada na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz, tem um cântico que fala assim, né? Tudo que Jesus conquistou. Vamos me ajudar aí, minha gente? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança.
todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Abre o teu coração nesta manhã, porque tudo aquilo que Jesus pediu ao Pai, tudo aquilo que Jesus, na despedida dos seus discípulos, orou e rogou, elevou os seus olhos aos céus e pediu ao Pai, ele pediu por salvação, por proteção. A tua salvação em Cristo está assegurada nele. Ele pediu unidade, pediu comunhão, e nós perseveramos, manteremos unidade e comunhão no corpo de Cristo, porque Jesus pediu isso. Jesus, ele clamou e pediu para que nós fôssemos cheios do Espírito, para que nós pudéssemos expressar o seu amor, para que nós fôssemos verdadeiros adoradores, e é isso que nos mantém como homens e mulheres. Tome posse dessa palavra para a sua vida, porque foi a oração de Jesus, foi a oração do pastor, do supremo pastor, do pastor das ovelhas. Jesus, o Senhor, ele intercedeu por você. Tome posse daquilo que ele já te deu, daquilo que você já conquistou nele. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos e nós adoramos a ti, Senhor, e te agradecemos, somos gratos, porque o Senhor tem respondido a oração do teu filho, do teu servo, já respondeu a oração do teu filho, Senhor, do nosso Salvador, do nosso Senhor. E pela fé nós tomamos posse de cada sentença, de cada palavra de Jesus que tem orado por nós, pela nossa santificação, pelo amor em nós, pela graça do Senhor em nós. Portanto, Pai, abençoa a sua igreja, abençoe cada um dos seus filhos e filhas, e que nós possamos sair daqui nesta manhã com a certeza, Senhor, de que somos amados do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos colocar em pé, queridos, vamos cantar essa canção e depois vamos receber a bênção do Senhor. Irmão Ademar, por gentileza, não poderia colocar essa canção para nós, por favor? Tudo que Jesus conquistou na cruz. Vamos cantar juntos? Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão, um instante. Amém. Que a gente possa, pela fé e pela revelação da palavra de Deus, tomando posse de cada uma dessas verdades e bênçãos preciosas que Jesus pediu ao Pai por cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Tem alguém que está nos visitando hoje aqui pela primeira vez? Então você que está nos visitando, você vai receber um mimo da igreja. Miriam, aqui ó, tem aí? Tem um convidado aqui
Deolinda, isso, recebe um mimo nosso. Nós vamos receber a bênção e depois nós teremos um intervalo e teremos a nossa classe única aqui. Mas antes, eu queria fazer uma propaganda para você. A igreja comprou esses calendários da Pão Diário. Só tem mais 16 desse. Os últimos que tem estão ali fora. São 16 calendários, com esse 16. O valor é o valor de custo. A igreja comprou para que pudesse abençoar os irmãos e as irmãs. Eu sei que lá em casa, a Kênia sempre pede que a gente tenha um calendário. E esse calendário é um calendário bom, porque ele mostra, quer ver? Ele mostra aqui o mês inteiro. Você tem nele aqui um plano de leitura anual. Para cada dia do ano você tem um plano de leitura, se você quiser acompanhar. Você vai ter uma frase inspirativa para o mês todo. É um calendário que a Pão Diário e sempre tem uma paisagem bonita. Isso aqui é o feminino, tá? Que tem flor. Mulher gosta de flor, né? Eu dou flor para minha mulher de vez em quando. Não só nas datas festivas, viu? Eu dou flor fora de data. Ó, e tem um outro lá que também é o azulzinho, que é para o homem, se quiser, tá? A igreja adquiriu, tem apenas mais 20 calendários. Você pode pegar e você pode fazer um Pix direto para a igreja, tá bom? Você pode pegar o seu, R$20, e só vai cobrir o custo. E você tem um calendário lá na sua cozinha, no seu banheiro, não sei onde que você usa o calendário, né? Tem gente que usa coisa em cada lugar, né? Olha, você tem uma ideia, vou falar uma coisa aqui. Nós temos flor, a Cleina gosta de planta, sabe? Se quiser dar uma orquídea para ela de presente, ela vai gostar. A gente tem flor até dentro do box. E é bonita a flor, ela nunca fica feia não, porque está sempre molhando ali, né? Fica num lugar ali que recebe bastante água. Vamos receber a bênção do Senhor? Obrigado, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Tua palavra que nos abençoa. Esse momento de culto, os cânticos, que é a palavra cantada, essa que fica muitas vezes gravada nos nossos corações e que nos sustenta na nossa caminhada, no trabalho, durante a semana. E eu quero pedir a Deus a tua bênção e a tua graça sobre a igreja, sobre cada um dos seus discípulos, dos seus filhos e filhas. Esteja, Senhor, com cada um no trabalho, nos lares, aqueles que ainda estão em férias escolares, nos divertimentos, cuidando, protegendo, sim, sobretudo, a confissão da nossa fé. Obrigado, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a igreja, hoje e sempre. Amém.